Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Professor Sormani Alves, História do Brasil, curso ESA. Hoje nós vamos falar sobre a Primeira República ou República Velha. Existem os lugares que ele coloca República Velha, outros Primeira República. Ultimamente ele está usando mais a palavra Primeira República, tá? Dividida a Primeira República, depois era Vargas, a Terceira República, aí que você vai ter JK, Dutra, João Goulart, depois o período militar e depois a Nova República, tá legal? Então a Primeira República que nós vamos falar aqui, e ela vai começar aqui nesse período, né? Ela vai ser de 1889 até 1930, quando o Brasil se tornou república, dia 15 de novembro de 1889, até quando Getúlio Vargas assume o poder através de um golpe e o Brasil se torna a era chamada Era Vargas, né? Passa a ser conhecida como a Era Vargas. Então, nesse período aqui, ó, o primeiro presidente, a gente está vendo aí, Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca, ele tinha dado golpe, né, para retirada de Dom Pedro II. A aula anterior, vocês viram quais os motivos que levaram à queda de Dom Pedro II. Dentre essas quedas, nós temos a questão da igreja, a questão dos militares, a questão da abolição da escravidão. Então, os cafeicultores, tanto a igreja, os cafeicultores e os militares, né, ficaram contra o governo de Dom Pedro II, quis proclamar a república. Como eu falei em aulas passadas, toda a América, né, Latina já era uma república, inclusive os Estados Unidos também, já era uma república, só o Brasil que era monarquia. E foi dado o golpe, e o primeiro presidente para assumir foi Deodoro da Fonseca. Ele, no primeiro momento, foi um governo chamado provisório. Por isso que tem duas partes do governo dele. Governo provisório, de 1889, porque o golpe foi em novembro, até 1891, quando foi proclamada a Constituição, e depois um governo constitucional de 1891. Ele vai ficar pouco tempo do governo, né? Vai ficar apenas 9 meses. Então o período dele foi muito pequeno, né? Então ele assumiu, assim que teve o golpe, no outro dia ele assumiu e fez o chamado governo provisório, esperando a Constituição para que ele pudesse assumir. Então, no governo provisório, o que a gente pode colocar de importante do governo dele é isso: expulsão do Brasil da família real. Como eu contei para a aula passada, antes de ir embora, Dom Pedro faz um acordo, né, que uma pensão vitalícia para todas as famílias deles que ficaram aqui no Brasil, que recebem até hoje. Então, a família real foi expulsa do Brasil. Criação da bandeira nacional com o lema positivista, né, como falei com vocês, ordem e progresso. Augusto Comte, né, que era a linha positivista. Grande naturalização, o governo fez isso, tem muitos imigrantes aqui, e muitos deles sem documentos, então vamos naturalizar isso aqui no Brasil. A gente está precisando de mão de obra mesmo, a naturalização foi grande nesse período. Convocação de eleições para a formação da Assembleia Constituinte, que iria elaborar a primeira Constituição republicana do Brasil. Lembrando que a primeira Constituição que nós tivemos foi no período da monarquia, que a gente estudou aulas passadas, 1824, que foi outorgada. Essa Constituição vai ser promulgada, porque convocação das pessoas para a Assembleia Constituinte, ok? Os deputados vão fazer a Constituição. Então, basicamente, o governo provisório dele foi isso. Nesse período, tentando melhorar um pouquinho a questão do Brasil, só não dependendo tanto do café, né, algumas ideias, Gozinho do Barão de Mauá de industrializar o Brasil, fizeram essa política do encilhamento. Ele tinha uma ideia de industrializar o Brasil. Para isso, ele chamou o Rui Barbosa, né, é o ministro da Fazenda dele, e o Rui Barbosa foi fazer essa política para tentar incentivar o Brasil a ficar industrializado. Mais uma vez não deu certo. Pelo seguinte fato: política econômica, está escrito aqui, né? Política econômica voltada para o desenvolvimento industrial do país, implantada pelo ministro Rui Barbosa. Ok? O que ele fez? Favoreceu a abertura de empresas, emissão de moedas e protecionismo alfandegário, ou seja, impostos mais baratos, produtos exportados mais caros, tá? E produtos nacionais pouco mais barato. Proteção, evitar de entrar produtos estrangeiros no Brasil. Lógico que entrava, mas uma medida mais protecionista para tentar fortalecer o mercado interno. A abertura de empresas foi
o governo abriu crédito assim no banco à vontade. Então ele não checou muito isso não, sabe, gente? Então ele chegava assim, por exemplo, o cara falava assim, eu estou com vontade de abrir uma empresa de sapato em tal local. Beleza, então a pessoa acabava emprestando esse dinheiro e essa pessoa geralmente não pagava isso, às vezes não abria. O que ele fazia? Jogava muito no Jockey Club do Rio de Janeiro, ele lá e julgava nas corridas de cavalo. Muita gente pensou em ficar rico com o dinheiro que pegava emprestado do banco, multiplicar. E você sabe que jogo é uma coisa que, né, para você ganhar é muito mais complicado, você gasta muito mais. Então muita gente pegou o dinheiro, sem o governo foi emprestando à vontade, sem um controle, sem nada. As pessoas pegaram e muitos deles, né, outros abriram e acabaram falindo, mas muitos deles pegaram e jogavam nas corridas de cavalo. Por isso, encilhamento, né? Selar o cavalo é acima dessa forma que foi essa questão dessa política do encilhamento. Por isso que eu coloquei aqui, ó, favoreceu a especulação desenfreada na Bolsa de Valores, em função do surgimento de centenas de empresas fantasma. Como o governo foi emprestando dinheiro e começou a emitir moedas. E isso gera uma inflação muito grande. Você tem um real, por exemplo, a moeda real, então ela está circulando no país. Então, para você fazer girar mais dinheiro, para emprestar mais, você manda fabricar moedas. Quanto mais você fabricar moedas, mais inflação vai ser gerada. É um dinheiro falso. É como se praticamente você usar o seu dinheiro do cheque especial. Você tem um dinheiro, você tem às vezes 2.000 questão no cheque especial, não é seu, é questão do banco. Se você usar, vai cobrar juros. Então é um dinheiro que não deve entrar. O governo colocou moedas e mais moedas, né? Mais notas, cédulas, e apareceram muitas cédulas falsas também. Então houve especulação o tempo todo, muitas empresas falavam que estava na Bolsa de Valores, e essas bolsas de valores, essas empresas nunca existiam, certo? Porque o cara pegava, falava que ia dar emprego para 500, 600 pessoas, emprestava, as ações na bolsa subiam e na verdade não acontecia nada. Muitos acabavam viajando para a Europa, outros sumiam e outros, muitas vezes, eles jogavam, como eu falei, no Jockey Club do Rio de Janeiro, ok? A principal medida do governo Teodoro da Fonseca, quando ainda era o governo provisório, foi a instalação da Constituição de 1891. Ela fica pronta no dia 24 de fevereiro de 1891. Ela é promulgada, aquilo que eu falei com vocês, ela é votada. Os deputados sentaram e votaram. Então, a nossa primeira Constituição republicana, a nossa segunda Constituição. A primeira foi com Dom Pedro I, em 1824, outorgada, imposta. Essa foi promulgada, já que os deputados e senadores fizeram a Constituição e foi aprovada. Ok? As características principais dela, o que você tem que saber bem sobre isso aqui é isso. Presidencialismo. A forma de governo foi definida de presidencialismo e federalismo, ou seja, o Brasil passa a ser dividido em federações. A gente fala do Estado, mas o certo é federações, como eu já falei com vocês. Unidade da federação. Né? Quando você está preenchendo qualquer documento, pergunta o nome da sua cidade, unidade de federação daquela cidade onde representa. Separação do Estado e Igreja. O fim do padroado, né? Logicamente que eles tinham que fazer, já que a igreja foi contra Dom Pedro II, você tem que fazer uma coisa a favor dela, né? Ajudou no golpe também. O padroado. Agora a igreja está separada do Estado, ninguém interfere um no outro. Foi a partir daí que as igrejas passam também a não pagar impostos, né, nos locais que ela tem. Se torna praticamente uma entidade filantrópica, né? Então, sem fins lucrativos, então ela passa a não pagar os impostos e o padroado acaba nesse período aí. Com isso, o casamento civil e o registro de nascimento passam a ser obrigatório. Registro de nascimento obrigatório foi muito interessante porque o cara já chamava Zé das Couves e morria como Zé das Couves, nem sabia a idade dele. Então passou a ser obrigatório, é o primeiro documento que você tem. É o que a gente tem até hoje. O primeiro documento que você tem é a certidão de nascimento. Atualmente, já dentro do hospital, você praticamente já sai com a certidão de nascimento. Vai ser muito mais rápido, é preciso, é o principal documento que você tem logo depois da questão do seu nascimento. O casamento civil,
porque os casamentos era só o que valia era da igreja, agora houve a separação, aí dentro dos cartórios, o casamento que vale é o casamento civil, como até hoje. O casamento na igreja é só para você levar os seus convidados, padrinhos e madrinhas para ver o seu casamento, né? O casamento civil que vale. Ali era só o social que é feito na igreja. 20 estados com autonomia econômica e administrativa. Na época era 20, né? Hoje a gente tem 27, ou se eu coloco 26 mais o Distrito Federal, com autonomia econômica e administrativa. Ou seja, praticamente todos eles vão ter um governador. Na época, chamado de presidente do estado de São Paulo, presidente do estado do Rio de Janeiro, presidente do estado de Minas Gerais e por aí afora, tá? Essas já são as principais características da Constituição. A outra Constituição, existência de 3 poderes. A gente tem o fim do poder moderador. Acabou aquele que é exclusivo do imperador. Agora você tem 3 poderes. O executivo, para executar as leis, que é formado pelo presidente e vice, eleitos durante 4 anos, sem reeleição. Tá? Então, sem reeleição. A reeleição é Fernando Henrique Cardoso, que começou foi com ele, Lula, a Dilma, esses que foram reeleitos. Tá? Então, o executivo, até no Fernando Henrique Cardoso, não tinha reeleição. Era de 4 em 4 anos. Presidente e o vice era o poder executivo. É até hoje o poder executivo no Brasil. Aqui até coloquei sem reeleição. Legislativo, Câmara Federal e Senado. É o chamado ducameral. Isso é muito copiado dos Estados Unidos. Aliás, a Constituição nossa teve muita influência da Constituição americana. Então a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado. Então os projetos passam para o Senado, para a Câmara dos Deputados e vai para o Senado também. Tem que ser aprovado pelos 2, por isso que chama-se Câmara ducameral. Tá? Os deputados federais, por exemplo, e os senadores, no caso hoje em Brasília, eles têm qualquer projeto, tem que ser aprovado por ambos. E judiciário, os juízes e os tribunais federais. Ok? 3 poderes independentes. Certo? Todos 3 independentes. Foi decidido isso naquela época lá e fim do poder moderador. E até hoje são 3 poderes no Brasil de maneira independente. Estão a serviço do país, mas agem de maneira independente para o bem-estar do país. Assim que eles falam, né? Voto descoberto e voto universal masculino. Mulheres, olha aqui, mulheres, analfabetos, mendigos, porque tinha muito, padres, e aqui tinha bastante também analfabetos, e menores de 21 anos não podiam votar. Ou seja, só homem votava, ok? Poucas pessoas, porque é um país cheio de analfabetos, pode saber que a pessoa chegava lá, ela fazia um negócio assim, aí o cara falava assim, o que está escrito aí? José Luiz. Entendeu? Então o cara rabiscava alguma coisa, se ele soubesse fazer esse rabisco, ele sabia fazer o nome dele. Se ele soubesse escrever o nome dele, é alfabetizado, porque a maioria era analfabeto. Quando chama-se voto a descoberto, era dessa forma, havia a cédula aqui, certo? Você tinha um candidato A, você tinha um candidato B, aí você escolhia o candidato. Já vinha escrito, não é que você escolhia, já vinha com X marcado na cédula. Era só você pegar o papel, né, a cédula, e colocar na urna. Isso aí vai gerar muito a questão de compra de votos, o voto de cabresto dos coronéis. Então você simplesmente pegava a cédula, já estava pronto, né, já estava com o nome riscado, né, com o nome já com X, você pegava, colocava, assinava o seu nome e estava tudo certo. Ok? Então, esse foi o principal. Depois nós temos aí, ele vai ficar o governo constitucional. Lembra que Deodoro da Fonseca vai ficar apenas 9 meses no governo. Assim que ele assume, como é que ele vai assumir? Depois do governo provisório, a Constituição garante que ele vai ser o presidente do Brasil. Na eleição, ele vai ser o presidente do Brasil. Só que aí, ele se torna uma pessoa autoritária, uma pessoa absolutista e vai entrar em choque com o tempo todo com o Congresso.
ele não vai aceitar muitas coisas que o Congresso faz. Na verdade, ele queria, se pudesse, outorgar uma Constituição, ser ditador, né? Ele falava o tempo todo que ele que foi o cara que fez o golpe, que proclamou e tudo mais, né? Proclamou república. E entrou e afetou, né? O poder. Dizem que quando a gente quer saber como é um ser humano, a gente dá poder para ela. Então, o Deodoro da Fonseca era um tipo de uma pessoa, quando chegou no poder, já quis se tornar uma pessoa autoritária. Assim como Dom Pedro I, né, quando proclamou a independência do Brasil. Né? Agravamento da crise política e econômica do país, devido à política do encilhamento, como eu falei com vocês, o país ficou mais quebrado ainda, o país passava por uma crise muito grande, uma inflação muito grande, denúncias de corrupção, quer dizer, agora a população está entendendo que foi pior o golpe. O golpe, na verdade, foi ruim, porque a situação com o Dom Pedro II estava melhor, certo? As coisas se agravaram bastante aqui com ele. 3 de novembro de 1891, Teodoro ordena o estabelecimento de estado de sítio, certo? Aproveitando aqui, então ele fecha o Congresso. Aí ele já está caçando alguma coisa, né? Então ele se autoproclama um ditador. Ele fechou o Congresso, institui o estado de sítio, ou seja, ele termina até as horas que as pessoas vão ficar, o poder é só meu, praticamente isso é quase que rasgar uma Constituição, e ainda sofria dessa greve ferroviários, que os ferroviários era grande, como se fosse uma questão da greve dos caminhoneiros. Isso praticamente parou o país nessa época, assim como os caminhoneiros pararam, tá, nas últimas greves. Então ele já estava cercado e ele ainda vai fazer isso. Ele praticamente ele praticamente rasga a Constituição ao fechar o Congresso. Ele está fazendo isso, certo? Então se agravou cada vez mais a crise. E aí você tem a primeira revolta da Armada, de 1891, feita mais pela Marinha. A Marinha sempre contestou com o Exército, justamente pelo seguinte fato: a Marinha sempre achou que foi relegada a segundo plano. E como ela não aceitava muito isso, né, o pessoal que ameaça da Marinha de bombardear a capital do Rio de Janeiro em represália à maneira de atuar do presidente Teodoro da Fonseca. Custódio de Melo, que vai fazer isso, né? Vai ameaçar, já que ele está dessa forma, se não reabrir o Congresso, se ele não voltar a ser uma questão de uma democracia, se não voltar do jeito que estava, eles resolveram falar que ia bombardear o Rio. Não chegaram a bombardear. Só que a situação ficou sustentável para Teodoro da Fonseca, que acabou, então, depois de apenas 9 meses de governo, renunciando em novembro de 1891. Vendo? Apenas 9 meses no poder. E assumiria o poder, então, o Marechal Floriano Peixoto, de maneira provisória, como eu falei com vocês. Está aí a foto do Floriano Peixoto, que ia governar o país provisoriamente. Ele, no máximo, pela Constituição, era 2 anos apenas, e ele tinha que convocar novas eleições, certo? O que não vai fazer. Ele aproveitou que estava no poder e vai continuar, e não convocou as eleições, se torna também um ditador. É aquele negócio, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ele. Né? Então, de maneira provisória, seria por no máximo 2 anos, mas ele não vai ficar. Então, Floriano Peixoto começa o governo dele, e assim que ele começa o governo dele, ele vai fazer algumas medidas. Primeiro, suspender o estado de sítio, obviamente, né, tinha que fazer dessa forma, estado de sítio. Reabriu o Congresso também, ele tinha que fazer dessa forma, né? O Congresso Nacional foi reaberto com ele, porque já era questão do vice. Concentrou, aí ele começou a fazer políticas mais populares para ver se conseguia o apoio da população, né? Primeiro, antes disso, ele concentrou o poder todas as mãos dele, está vendo aqui, ó, no executivo. Ele foi conhecido como Marechal de Ferro, porque ele é uma pessoa absolutista, uma pessoa ditador, apesar que estava com a Constituição, mas se ele pudesse também, ele rasgava a Constituição, ele fechava o Congresso. Ele só não fez isso aí porque ele sabia que ele poderia ter revoltas, principalmente na área da Marinha, e ele poderia ter que renunciar também. E ele queria ficar os 4 anos. Né, os 4 anos. Nós estamos falando aqui justamente nesse período da chamada República das Espadas, porque os 2 primeiros presidentes, Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram do Exército, todos os 2, marechal, que até chegaram a resultado na Guerra do Paraguai. Para ficar uma situação
mais confortável, ele possibilitou empréstimo às indústrias, visando favorecer e obter apoio da indústria brasileira. A indústria estava começando, então ele começou a facilitar empréstimos para eles, né, diminuir os impostos, justamente para ver se a burguesia urbana e industrial ficasse do lado dele. Para a população, a classe média, principalmente no centro urbano, ele começou a fazer algumas políticas populares, como diminuir o preço da carne, como conceder empréstimos para as pessoas comprarem as suas casas, certo? Ele começou a fazer uns bolsas da vida, uns bolsas famílias da vida, para ver se a população ficava do lado dele. As questões populares. Mas ele não conseguia ser uma pessoa popular, ele não conseguia agradar a população. O estilo de comando dele não era aquela pessoa fácil de se lidar, né? Aquelas pessoas que você vê, como o Michel Temer, por exemplo, você vê que a pessoa não consegue abraçar o povo, não consegue encostar na população, apertar a mão, é mais complicado. Tem gente que é mais difícil. E ele é desse jeito, era dessa maneira, e além de tudo, muito autoritário. O Marechal de Ferro, e com isso não conseguia isso, né, gente? Aí ocorreu até a segunda revolta da Armada, entre 1892 e 1894, justamente, novamente, a questão da Marinha, novamente Custódio de Melo, certo? O que eles vão fazer? Eles exigem o cumprimento da Constituição. O que eles exigem? Convocação de eleições para escolha de novos governantes. Ok? Exige isso. E ele não aceitou. E ele conseguiu, com o exército, se manter no poder. Mesmo sendo com ameaças cada vez mais de bombas na capital Rio de Janeiro. Ele teve essa revolta da Armada contra ele, mas ele conseguiu ainda manter no poder, e teve a Revolução Federalista que ocorreu no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a revolta federalista no Rio Grande do Sul, porque Júlio de Castilhos era o presidente do Rio Grande do Sul, e era um poder centralizador. Ele era centralizador, autoritário, exatamente igual Floriano Peixoto. Então, pessoas lá que eram contra a centralização dele, resolveram lutar para derrubar ele. Só que Floriano atuou do lado dos revolucionários federalistas, chamados de Maragatos, ficando ao lado dos republicanos históricos, né? Então, os republicanos históricos, chamados de pica-paus, ele vai fazer de tudo para a derrubada do presidente Júlio de Castilhos, ok? E ainda ele vai... Muita gente da revolta da Armada, que ele conseguiu expulsar, retirar do Rio de Janeiro, foi para Florianópolis, foi para Santa Catarina e ficou na cidade de Desterro, que era a capital de Santa Catarina. Lá, ele mandou, fazer a questão do episódio, acabou matando mais ou menos 180 pessoas. Ele mandou limpar a população mesmo, foi de uma autoridade muito grande. E o prefeito, o governador na época, Hercílio Luz, para tentar acabar com essa revolta, né? Já que a capital tinha até saída de Desterro e estava com outro local em Blumenau como capital. Então, né, para tentar minimizar um pouquinho a situação, ele tirou o nome de Desterros e colocou Florianópolis, a capital de Santa Catarina, para se chamar Florianópolis, cidade de Floriano. O que os catarinenses detestam e detestaram e detestam até hoje. Eles não querem nunca saber da questão desse nome, não tem uma praça, uma placa indicando isso, justamente de raiva de ter tirado o nome e colocado o nome de uma pessoa que matou pelo menos 180 pessoas assim, de maneira muito cruel, e puxando o saco dele, o governador ainda acaba o nome e coloca o nome da capital de Florianópolis e tirando a capital de Desterros, certo? Após a República das Espadas, a gente tem um período que a gente chama de República das Oligarquias, como estou falando com vocês. Oligarquia é um grupo pequeno de pessoas que comanda um país. O Brasil sempre teve essas oligarquias, né? A gente sabe que hoje também, no tempo que a gente está, século XXI, as oligarquias comandam mesmo o país. É um pequeno grupo que não larga o osso de forma alguma. Aqui também
nós temos esse período, só que os poderes estão na mão de outras pessoas, estão na mão dos latifundiários, os grandes proprietários de terras, como eu até coloquei aqui, ó, proprietários rurais, tá vendo? Os grandes proprietários rurais que mandam no país, então eles mandam e comandam. Esse período, que vai depois de Teodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, vai de 1894 até 1930. Às vezes eu ouvo falar que é um período que é o coronelismo, né? O coronel que mandam. Então essas elites mesmo aqui, ó, forte domínio das oligarquias na política nacional. As oligarquias compostas principalmente por ricos e poderosos proprietários rurais, principalmente da região sudeste do Brasil. O que tinha aqui da região sudeste do Brasil? O café. Certo? O que dominava no Brasil era isso. Você tinha Minas Gerais como exportador de leite e grande produtor de café, você tinha um São Paulo como grande exportador de café e produtor também. Tanto que eles vão fazer, que vocês já sabem, por exemplo, a política do café com leite. Então, por isso, na verdade, que eles que vão mandar. Isso que é a oligarquia, isso que é a república oligárquica, tá? É um pequeno grupo que vai mandar. Quem é esse pequeno grupo? Os proprietários rurais. Iniciou com o presidente civil Prudente de Moraes. Então, é nosso terceiro presidente. Teodoro da Fonseca, que fica 9 meses, é nosso primeiro. Floriano Peixoto, o segundo. Prudente de Moraes, o terceiro presidente. O primeiro presidente civil do Brasil. Os dois primeiros foram governos militares, tá ok? Então, ela começa em 1894, com a eleição de Prudente de Moraes para presidente do Brasil, terminando em 1930 com Getúlio Vargas. Lembrando, não custa lembrar de vocês, que todos os presidentes eram eleitos com o apoio do coronel. Sem o coronel, não haveria nem política café com leite, nenhum deles poderia pensar em candidatar. Se os coronéis não concordassem, não tinha jeito. Tá certo? Então, continuando aqui. Nesse período, então, a gente tem aquela figura dos coronéis. Repare pela foto, por exemplo, que as mulheres sempre atrás dos maridos, a mulher totalmente submissa nesse período. É um período de preconceito com as pessoas mais negras, uma miséria muito grande da população mais pobre do país. Ficou até pior do que na época da monarquia com Dom Pedro II. A corrupção foi muito maior, os gastos muito maiores, sabe? E a população cada vez mais pobre. E as mulheres sem direito nenhum. Ainda continuava, ainda aquele período, mais aquela coisa patriarcal que o pai manda. E aqui, nesse período, quem manda mesmo, os grandes proprietários rurais, eram os chamados coronéis. Os coronéis tinham poder político, aqui, ó, econômico e social. Tinha a população local, né? Político, econômico e social. Político ou econômico, eles eram os cafeicultores, né? A economia girava em torno do café. Ok? Os barões do café. Político, através, vamos ver, do voto de cabresto. Eles determinavam quem seria o presidente e faziam, presidente, governador, prefeito, se tivesse, e eles faziam a população votar naquele candidato. E o social era que mandava na sociedade inteira. A festa promovida por ele era o coronel, e o coronel tinha uma questão do poder mais local. Muitas vezes as pessoas nem falavam assim, eu fulano de tal, ele não falava o nome dele, você é gente de quem? Ah, eu sou gente do Coronel João, certo? Eu sou gente do Coronel José. Então o cara nem falava o nome dele próprio. Assim que ele chegava no local, eu sou gente daquele coronel, porque o poder era muito forte. Geralmente cada coronel mandava numa região, ok? Geralmente assim, era até muito raro ter dois coronéis às vezes na mesma região, brigando. Aí o filho dele apaixona pela filha do outro, aí aquela coisa de novela as novelas da Rede Globo geralmente é assim, né? Então o coronel tinha aquele poder, geralmente em determinadas áreas era só ele que comandava. Então um poder muito local. E esse poder local se tornava estadual, se tornava nacional, porque todos que queriam ser eleitos para alguma coisa pediam apoio aos coronéis, que eles que mandavam. Isso a gente vê bastante em questão de novelas mesmo. Então os coronéis, como eu tinha falado com vocês, surgiram muito na época da Guarda Nacional, como já comentamos, né? Eles, por questão de segurança deles, eles armaram cheios de capangas, eles tinham uma guarda particular e ele era chamado de coronel, mesmo sem ter esse tipo de patente. Eram grandes proprietários rurais,
com influência política regional, como eu falei com vocês, estadual e nacional. Mandava em tudo. A influência política era muito grande. Certo? E aqui, ó, fraudes eleitorais. E com isso, eles faziam como queriam. Olha como que a questão das eleições eram. O voto, como vocês viram, o voto era aberto, como eu falei na Constituição. Então, você tinha lá o voto, a cédula, né? A cédula que já vinha o nome das duas pessoas e o X, tá? Você tinha lá o candidato Y, você tinha o candidato Z, já marcava, você chegava lá e votava naquela pessoa que o coronel tinha mandado. Aí de você se votasse contra. O voto era aberto, como eu falei com vocês, era desse jeito aqui, né? Já vinha, todo mundo sabia, não era secreto, como você não entra na urna hoje. E o sistema eleitoral facilmente manipulado pelos políticos. Os políticos, né, e os coronéis. Era comum as fraudes eleitorais, muito comum mesmo. Então tinha lugar, por exemplo, que às vezes tinha 1.000 eleitores, aparecia 1.200 votos. E, geralmente 200 votos a mais era porque um coronel tinha mandado. Ele chegava a abrir as urnas, para você ter uma ideia. Certo? E lá te colocava ou tirava os tantos de votos que eles desejavam. Às vezes tinha lugar que tinha 1.000 eleitores, aparecia 600 votos apenas. Os outros 400 que o coronel não tinha apoiado, sumiam as eleições. Porque eles manipulavam tudo, tá? Feitas sempre para beneficiar os candidatos apoiados pelos grandes proprietários, os coronéis. Sempre. Tinha até uma comissão de verificação dos votos. Essa comissão verificadora dos votos, isso não servia para nada. Era o coronel que determinava. É o que eu falei com vocês. Muitas vezes eles abriam a urna antes. Tá? E como o voto era aberto, eles já sabiam quem tinha votado. Se o coronel mandou você votar em alguma pessoa, aí de você se votasse em outra. Compra de votos, voto de cabresto, uso de documentos falsos. Então, muita gente que já tinha morrido continuava a votar. Muitas vezes o cara não sabia assinar o nome dele, apenas chamava-se Zé das Couves, por exemplo, e o cara chegava lá, o mesário falava assim, pode deixar que eu assino por você. O cara assinava para ele, certo? Pessoas mortas também, pessoas idosas que não foram nas urnas, era assinado. Já pegava a lista de eleição lá, não aparecia 50 candidatos, eles assinavam para aqueles 50 e votavam em quem o coronel decidisse. Roubo total. Alterações de cédulas eleitorais, como eu falei com vocês, né? Muitas vezes eles tomavam e pegavam e rasgavam, enterravam, queimavam a cédula com votos de outras pessoas que não fossem a quem o coronel tinha mandado, e era muito comum nesses períodos, tá vendo? Então é um período de muita fraude eleitoral, muita. Só do fato do voto ser aberto já havia, né? Se hoje há muitas suspeitas sobre a questão das fraudes eleitorais, imagina dessa época que era, se não fosse quem o coronel quisesse, a gente, né, ninguém era eleito. Voto de cabresto, como eu falei com vocês. Sistema em que o coronel, aqui sempre, com o uso da violência ou pressão de todos os tipos, fazia para que a população votasse nos candidatos indicados por ele. Os candidatos ou funcionários dele. Muitas vezes ele chegava com o funcionário dele, dava um churrasco para ele, por exemplo, e aí depois daquele churrasco, ele chegava com a cédula. Eu falei que você é aberta mesmo, né? A cédula já estava aberta, já estava com o nome da pessoa, né? Certo? Era aqui, como eu falei com vocês, o candidato Y, o candidato X, já estava arriscado. Ele chegava, simplesmente entregava para o cara e pronto. Você vai votar nessa pessoa. Então ele passou a comprar o voto, marmita, enxada nova, às vezes uma botina, dava o pé direito, se o candidato ganhasse, depois eu passava lá pegar o pé esquerdo, certo? Era compras assim, às vezes levava o eleitor numa caminhonete, então para aquilo era muito importante, certo? Práticas que existem até hoje. O voto de cabresto não acabou, mesmo a gente tendo hoje eleições secretas, eleições em urnas, eleições vigiadas, mas o voto de cabresto as pessoas vendem o voto sim. Às vezes vende por um jogo de camisa, às vezes vende por uma cerveja, por uma pinga, mas o pessoal vende o voto deles. Isso é uma prática infelizmente comum, não tão intensa como naquela época, mas ainda é comum. Cabresto
estão vendo aqui a questão do burro aqui, né? Cabresto é quando você coloca aquela cabeça no burro, que o burro só vai olhando para frente assim, para não olhar para os lados. Então você faz o que o dono mandar. O dono fazendeiro, tá vendo? O eleitor, o burro, e a urna frágil, né, sendo utilizado do jeito que o coronel quisesse. Essa charte explica exatamente isso aí, que você deve ter visto isso em alguns livros de história, explica exatamente o que seria o voto de cabresto, muito utilizado naquela época, tá? Continuando, o primeiro presidente que o Brasil teve civil, Prudente de Moraes, que governou o Brasil de 1894 a 1898. Lembrando para vocês que os presidentes eram eleitos de 4 em 4 anos. Não havia reeleição. Eu volto assistindo isso. Reeleição foi a partir de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma foram os 3 presidentes reeleitos da história do Brasil até o momento. Prudente de Moraes, 1894 a 1898, cafeicultor, né, logicamente, e primeiro presidente civil eleito do Brasil, né? Guerra, dois fatos importantes no governo dele. Eu coloquei aqui os presidentes do período todo, tá? E coloquei os presidentes e coloquei os fatos importantes acontecidos com ele. O primeiro momento que eu passei para vocês ali de suma importância. Agora, cada presidente, um fato importante. Aí você vai ver política café com leite, convênio de Taubaté, Guerra dos Canudos. No primeiro momento, ele teve isso aqui: Guerra dos Canudos e Revolta do Cangaço. Guerra de Canudos. Um movimento chamado Movimento Messiânico. Olha aqui, ó. Antônio Conselheiro era considerado um Messias, um salvador da pátria. Era um beato que sabia a Bíblia de cor e pregava um local onde que todos teriam casa e alimentos. No interior da Bahia, uma miséria danada, muita gente acabou acreditando nele e muita gente foi atrás dele. E realmente fez isso. Ele fundou um arraial de Canudos, tá, bem no interior da Bahia, e lá ele fez um arraial dele mesmo. Ele colocou lá a igreja dele, ele era o Messias, então tudo voltado, certo? Todas as pessoas que iam para lá acabam tendo casa. Realmente tinha 2 regras, né? Era proibido mexer com a mulher dos outros e proibido bebida alcoólica. Então ele cortava isso. Mas todo mundo que plantava e cuidava de gado, na hora de comer, de repartir, era repartido praticamente igual. Era uma sociedade, vamos dizer assim, uma coisa bem comunista, bem comum, bem na comunidade, certo? Bem que era uma coisa bem comunista mesmo. Todo mundo comia e bebia da mesma forma. Só é lógico que eles não entendiam o que era isso, e nunca você vai falar que ele é comunista, óbvio que não. Ele é um messiânico, um Messias que pregava a boa nova. Mas ele fazia isso e todo mundo estaria bem lá no arraial dele, tá? Logicamente que isso vai trazer problemas para os fazendeiros, para a igreja e para o governo. Por que eles vão brigar com isso? Os fazendeiros, fácil, né? Os grandes cafeicultores, os coronéis, muita gente estava deixando de trabalhar na fazenda e ia para Canudos. Para que eu vou ficar aqui na fazenda se eu apanho? Porque eles apanhavam mesmo. Eu trabalho aqui e não ganho nada, certo? Minha alimentação é ruim, não tenho perspectiva de nada, eu vou para Canudos. Lá eu tenho casa e tenho alimentação. E tinha mesmo. Que a notícia se espalhou, o pessoal foi mesmo. E Canudos foi chegando cada vez mais gente para a região de Canudos. A igreja. Por que a igreja não gostava da questão de Canudos? Perdendo seus fiéis, né? Aquele papo de você vai ter a salvação, você vai ser pobre, você é pobre, mas você vai ter salvação. Já estava enchendo o saco, né? Eu preciso de alguma coisa. Eu quero a salvação, mas eu quero me alimentar, eu quero um lugar para morar. Certo? E pressionava, então, por isso muita gente saía. E ele era o messiânico, ele estava com a verdade. Ele falava aquilo que era contra o casamento civil. Para ele o casamento tinha que ser o casamento religioso. Havia insinuações que ele gostava da volta da monarquia, que ele queria a volta de Dom Pedro II para o Brasil. Ele fala que era monarquia, você está na monarquia, não é uma questão de república. Você tem que fazer, você tem que ter um motivo para atacar. Os fazendeiros, os coronéis e a igreja pressionaram o governo. Então o governo chamou o Antônio Conselheiro de monarquista. Então vamos acabar com isso.
A gente tem que acabar com essas coisas. E outro é um charlatão, um Messias, que está levando as pessoas lá para aquele local, mas não tem condições nenhuma daquelas pessoas sobreviverem bem. Lógico que tinha, mas era uma desculpa. O governo, então, que vai fazer, começou a fazendeiro, igreja, o governo começa a questionar e a revoltar contra o conselheiro. Né, os fazendeiros perdendo os seus trabalhadores, a igreja dos fiéis e o governo chamando ele de monarquista. Tá? Era a maneira deles tentarem chegar lá em Canudos. Então, o que acontece? Depois de 4 tentativas, aí as fotos da questão de Canudos, né? Aqui, a foto foi retirada aqui do filme chamado Canudos. Até o Zé Wilco, que fazia o papel de Antônio Conselheiro. Até aqui a foto aqui, né? Cláudio Abreu, Maria de Severo, Zé Wilke, no filme chamado Canudos. Aqui é uma foto da época, já no final de Canudos, que eles colocaram as pessoas em fila no final do movimento. O exército foi lá 4 vezes, as 3 primeiras vezes ele perdeu, na 4ª vez o pessoal já estava sem armas, já estava muito fraco, já não estava com muitas condições de lutar mais, e o exército acabou com a questão de Canudos, com a chamada revolta de Canudos, pegou então o conselheiro, cortou a cabeça dele, cortou a cabeça dele, salgaram a terra de Canudos todo, né, para evitar que nascesse qualquer coisa, mataram tudo, até os animais que tinham lá, para ninguém tentar voltar. Virou por muito tempo, né, virou um grande açude lá a região de Canudos. Existe até a cidade de Canudos no interior da Bahia, mas não é nesse local onde aconteceu. Continuava a tratar qualquer revolta popular com bastante violência. Vocês viram isso na época do período monárquico. Agora continua da mesma forma. Se revoltou contra o governo, vão brigar e vão arrebentar com todo mundo, tá? A outra revolta que vai ter, a revolta do cangaço com Lampião. Não é uma revolta contra o governo, porque na verdade Lampião era bandidismo. Lampião está aqui, tá? Está ele com Maria Bonita. Lampião era esse negócio de falar que ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Isso era grande mentira. Ele roubava dos ricos e dos pobres também, certo? Então ele passava a pena e roubava de quem pudesse. Então a única coisa que ele obedecia mesmo era o padre Cícero, né? Então o único que ele obedecia era isso. Com o resto ele entrava nas cidades mesmo, roubava, matava, se fosse para invadir alguma área do coronel, ele invadia. Então ele trazia o terror ao sertão nordestino. Numa miséria danada, eles eram a questão dos bandidos. Muita gente até gostava que muitas vezes ele entrava na fazenda, ele batia nos coronéis, maltratava a questão dos coronéis, que era uma alegria, de certa maneira, para as pessoas que eram maltratadas pelos coronéis. Mas ele levava o terror para todos os lugares. Ele só aceitava a questão de Padre Cícero, que era respeitado por toda a região do interior do Nordeste. É o túmulo mais visitado no Brasil no dia 2 de novembro, que é dia de finados. É o mais visitado, é o de Padre Cícero, que conseguia negociar bem com os coronéis, negociar com Lampião. Né? Não era assim o grande santo como se propagava praticamente, ok? O próximo presidente eleito no Brasil foi Campos Salles. Havia um revezamento entre mineiros e paulistas na presidência da República, nós vamos falar isso, porque no governo dele foi instituído isso, né? Nós temos a política dos governadores e a política do café com leite. A partir de Campos Salles foi instituído isso como praticamente oficial, ok? Então reparou que eu estava querendo colocar para vocês, quando eu falei de Prudente Moraes, eu coloquei para vocês os acontecimentos principais, tá vendo? O que você tem que saber. E agora, então, nós estamos aqui com Campos Salles. Fundiloa, política dos governadores e política do café com leite, os mais importantes. Política dos governadores. Isso existe até hoje. É uma troca de favor, uma troca de alianças, né, entre o governador do estado, do local, e o presidente da República. Na época, os governadores eram chamados presidente do estado de São Paulo, presidente do estado de Minas Gerais, presidente do estado do Rio Grande do Sul, era dessa forma. Então havia essa troca entre o governador e o presidente. Um apoia, né, ele para ser governador, e o outro governador apoia para ele ser presidente. Isso é comum, muito comum, certo? Então o presidente que está no poder, se era de um partido,
ele deseja que a maioria dos governadores que tem aqui no Brasil, dos 26 federações, seja praticamente do governo, do partido dele, porque sendo do partido dele é mais fácil até negociar, certo? Então, é uma coisa que começou nessa época e existe até hoje. Estão vendo que tem muitas coisas da Primeira República, estão até hoje aí. Acordo feito entre os governadores do estado e o presidente da República. O presidente, como hoje, dava apoio, principalmente nas eleições, aos governadores e, em troca, eles davam sustentação política ao presidente. Igual hoje. Tudo com apoio dos coronéis. Tá vendo? Tudo com apoio dos coronéis. A gente não pode esquecer que isso aqui mandava. Porque como é que vai ser eleito governador sem o apoio do coronel? Como é que vai ser eleito presidente sem o apoio do coronel? Quem comprava os votos? Os coronéis. O coronel era a base de tudo. Por isso que a gente fala desse período do coronelismo. Os coronéis mandavam e muito. O Fudian-Loa, negociação da dívida externa brasileira, uma política deflacionária do ministro Joaquim Murtinho que combate ao auxiliamento. Vocês viram que nós ficamos quebrados, a situação ficou ruim, o país devendo demais, a Inglaterra propôs esse Fudian-Loa, ou seja, o Brasil ficava uns 3 anos sem pagar a questão da dívida, a Inglaterra prestaria o dinheiro, pagaria aos outros credores e ficaria devendo praticamente somente à Inglaterra, certo? Então o Brasil faz esse acordo com a Inglaterra, mas depois a gente já sabe como que vai dar isso, né? Na verdade, ele começa a pagar só a Inglaterra, mas depois ele continua pegando empréstimo com a Bélgica, com os Estados Unidos e outros países, e na verdade volta a mesma bola de neve. Se você tem 10 países para dever, a Inglaterra faz um acordo que você paga ela e ela pega o dinheiro e você paga os restantes, certo? Só que você pega o dinheiro dos restantes e não paga os restantes. E nem paga a Inglaterra. Aí a bola de neve continua da mesma forma, coisas que estão aí até hoje no nosso país. Tá vendo como tem muitas coisas parecidas, né? Política do café com leite. A famosa política desistiu na Primeira República, ou a chamada República Velha. Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais, maior exportador de leite. São Paulo, grande produtor de café e grande exportador de café. Fizeram a política do café com leite. Os dois que tinham o maior número de eleitores. Até hoje, os estados que mais eleitores têm no Brasil é São Paulo e Minas Gerais. Por isso que muitas vezes o cara é candidato à presidência da República, chama, às vezes ele é de São Paulo e chama, às vezes, o vice de Minas Gerais, para que no colégio eleitoral os dois possam ter mais votos. Então, por isso que vocês vão ver, por exemplo, nas últimas eleições que tiveram com Dilma, que tiveram com Aécio. Na verdade, os dois falam que são de Minas Gerais. Na verdade, Aécio vive no Rio, Dilma vive no Rio Grande do Sul, mas fazia o tempo todo que era de Minas Gerais para tentar conseguir os votos do Estado, porque os votos do Estado São Paulo e Minas Gerais, eles podem simplesmente determinar uma eleição. Quem ganha as eleições. Se os dois estados praticamente fecham com o candidato, eles acabam elegendo o presidente. Na época também era assim. Eram os dois estados com o maior número de eleitores. São Paulo e Minas Gerais passam a dominar o aparelho político nacional, por serem estados mais populosos com maior número de votos, dominando o país economicamente. Além de economicamente, politicamente. São Paulo, primeiro produtor de café, e Minas Gerais, grande exportador de leite, onde os representantes passaram a revezar, olha aqui, ó, revezar na presidência da República. Volta a escrever tudo com o apoio dos coronéis. Tá vendo? Sem os coronéis não haveria a política do café com leite. Não haveria a política dos governadores. Tá vendo como que é importante a questão do coronel aí de mandava em tudo, tá? Rodrigues Alves, o próximo presidente, vai governar de 1902 a 1906. Saneamento do Rio de Janeiro contra a febre amarela através de Oswaldo Cruz. Ele ficou famoso, né? Além de saneamento aqui, o Rio de Janeiro passava por uma onda de febre amarela muito grande, varíola, uma sujeira, uma miséria da população incrível, né, os cortiços demais, como se fosse a questão das favelas. Então, esse saneamento foi importante. Coisa importante dele, revolta da vacina, que nós vamos ver em 1904, convênio de Taubaté, em 1906, que nós vamos ver também. Os outros fatos importantes aqui, ó, tratado de limites com Brasil
e Bolívia, que eu já expliquei para vocês quando a gente explicou sobre a expansão territorial do Brasil. Foi nesse período aí que nós compramos, né, o Acre, né, a anexação por compra do território do Acre por 2 milhões de libras, certo? Na época, e que foi prometido construir uma ferrovia Mamoré Madeira, que ligava o Amazonas, passando para a Bolívia, prometendo levar essa ferrovia na Bolívia até o Oceano Pacífico, porque a Bolívia não tem saída para o mar. E a ferrovia até hoje não ficou pronta, né? Então nós temos esse tratado que ele vai fazer com Brasil e Bolívia, que vai, mais tarde um pouco, anexar por compra o estado do Acre. Ele faz esse acordo. Então, as duas coisas, né, as coisas importantes dele. Então vamos colocar aqui a outra importante, é a revolta da vacina, no Rio de Janeiro, 1904. Campanha da vacinação, com Oswaldo Cruz, obrigatória, imposta pelo governo contra a varíola, febre amarela também. A população estava tendo um surto disso, então o governo falou para a população tomar essa vacina. O Oswaldo Cruz, sanitarista, fez a questão da vacina. Vamos fazer a população tomar. Como a população não foi, o governo determinou que fosse obrigatório essa vacina. Aí, com que é obrigatório, muitos pobres achavam que essa vacina era para matar os pobres. Como o governo começou com a vacina de gripe para os idosos, quando começou, muitos idosos falavam que não ia tomar porque o governo que estava querendo matar os idosos do Brasil. Aqui muita gente pensava que os pobres iam matar, que o governo está fazendo para isso. Então começou a ter muito boato sobre a questão da vacina e não era nada disso, tá? Os jornais criticavam a ação do governo. O jornal começou a falar mal porque era uma coisa imposta, né? Muitas vezes a pessoa chegava e falava de supostos perigos causados pela vacina, porque na verdade muita gente não tomava, os caras entravam na casa do cara arrebentando mesmo, abrindo a porta com força, pegavam as pessoas e davam vacina na marra. A marra era uma questão muito. Então, muitos jornais falavam que dessa maneira poderia causar doenças, porque não era uma coisa que a pessoa queria. Então, muitas pessoas estavam amarradas e tomavam vacina. Além disso, o outro boato, que a vacina teria que ser aplicada nas partes íntimas do corpo. Agravou a ira da população. Eles falavam que, principalmente nas mulheres, as vacinas seriam dadas na bunda das mulheres. E isso era uma ofensa naquela época, você dava vacina no bumbum das pessoas, certo? Nem dos homens, principalmente das mulheres, o cara não ia aceitar isso. Miséria da população, a população se revoltou com isso, saiu às ruas do Rio de Janeiro, queimando bondes, derrubando bondes no chão, porque hoje se queima coletivos, né, ônibus, na época que estavam dos bondes, e a população se revoltou contra a vacinação obrigatória. O exército teve que intervir, que demonstra cada vez mais a miséria da população. Então, aproveitando dessa situação, eles demonstram que situação que eles estavam, uma situação de pobreza e de miséria muito grande, que eu falei com vocês que tinham aumentado no período da República. Aí tá as fotos, por exemplo, que Oswaldo Cruz está dando, né, de maneira obrigatória a vacina. Isso existia mesmo. Agora os outros, muito questão de boatos. E aí as revoltas no Rio de Janeiro, com as pessoas derrubando e incendiando os bondes do Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época. Ok? Outra coisa dele nesse período é o convênio de Taubaté, em 1906, favorecendo sempre os proprietários rurais, favorecendo sempre os coronéis. O país que favorece sempre os mais ricos, nem esquece a questão dos pobres. Olha para você ver uma ideia como que eram as coisas. Acordo entre o governo federal, governo e os estados, os maiores produtores de café, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. O governo federal se compromete a comprar e estocar o café excedente, que os grandes proprietários não conseguissem vender. Olha que coisa. Então o governo, o cara simplesmente produzia lá 5.000 sacas de café. Ele vendia 3.000 sacas de café. A sobra de 2.000 sacas de café, ele não teria prejuízo, porque o governo comprava e estocava esse café excedente.
para o cara não ter prejuízo. Que hora que o cara ia ter, se o cara produziu 5 mil, vendeu 3 mil, o governo compra os outros 2 mil, o tempo todo ele vai fazer isso. Ele pode plantar mais, se continuar plantando 5 mil, colhendo 5 mil sacos de café, vender 1.000 só. Sobrar 4 mil, o governo ia comprar o excedente. Ele não tinha prejuízo, certo? E o governo ainda estocava em armazéns ou colocava fogo, tacava fogo para ver se o número de estoque diminuía, porque o estoque está muito grande e às vezes dava bichos e tudo mais, queimava, mas nem para dar para os pobres isso não fazia, isso não interessava, perdia, mas para os pobres eles não faziam isso. Como sempre, pobre, sempre na pior, não é mesmo? Certo?